Paz e graça a todos os irmãos e irmãs. Vocês estão me ouvindo? Áudio, como é que está? Tá tudo bem com vocês? Dê um sinalzinho aí, quem é que está comigo. Vamos lá. Estou aí aguardando a chegada dos irmãos e das irmãs. Tá tudo bem com vocês? Dê um sinalzinho aí para mim se tá tudo ok, se a imagem tá boa, se o áudio está bom, se eu preciso mexer em alguma coisa aqui. Mariana, paz, Mariana, tudo bem? Pastora, paz e graça. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo ok aí? Irmã Cristiane Ribeiro, paz e graça, irmã. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Posso iniciar? A irmã Cristiane diz que está tudo ok. A pastora diz que está tudo ok também. Irmãos, eu tenho certeza que esta aula hoje será impactante para as nossas vidas. Tenho certeza absoluta disso. Nós vamos estar falando da segunda viagem missionária, né? Uma agenda estabelecida no céu. É muito interessante falar sobre a segunda viagem missionária, porque o apóstolo Paulo, ele traçou um mapa da sua viagem, né? Ele traçou ali e ele tinha o propósito de percorrer certas regiões, de passar por certas regiões, confirmando ali as igrejas, né? Os irmãos que permaneceram ali na fé. Mas não foi nada disso que aconteceu. Não foi nada disso que aconteceu. E isso nos traz uma lição hoje muito importante para as nossas vidas, né? O apóstolo Paulo, ele fez toda ali a sua agenda, toda a sua programação, mas não saiu como ele programou. Então nós vamos iniciar falando sobre esse assunto. E antes de nós começarmos a trabalhar nesse assunto, eu vou aqui trazer um breve escopo, vamos dizer assim, dessa viagem missionária no mapa, né? Eu coloquei aqui algumas coisas a mais para ver se fica um pouco melhor no sentido didático, né? Então a intenção é essa, é melhorar cada dia, né? E aperfeiçoar para a glória de Deus. Então nós temos aqui o planeta Terra, né? Vamos dizer assim. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essa área aqui que é quase um retângulozinho, vamos dizer assim, aonde iniciou as viagens missionárias, né? Porque aqui o mar Mediterrâneo, não sei se vocês conseguem enxergar eu passando aqui com a seta do mouse, o mar Mediterrâneo, ele pega aqui 3 continentes. Então nós temos aqui a África, nós temos a Ásia e nós temos aqui a Europa. Bom, o que eu posso dizer aqui para acrescentar um conteúdo para os irmãos e as irmãs? No Império Romano, participava 32 províncias. Então, 32 províncias faziam parte do Império Romano. Existiam as províncias senatoriais e as províncias imperiais. As províncias senatoriais eram províncias que não ofereciam nenhum risco para Roma. Então, havia ali um procônsul, na qual esse procônsul tinha um pequeno exército
para proteger ali o seu, vamos dizer assim, o seu império sobre o domínio de Roma. Eram províncias, cidades que aceitavam isso tranquilamente. Já aqui na região da Galileia, Judéia, a mais abaixo aqui, eles eram uma espécie de província imperial. O que são províncias imperiais? Eram províncias que não aceitavam a dominação do Império Romano. Então aqui o procurador, o Pôncio Pilatos, por exemplo, ele tinha um grande exército romano ao seu lado para poder garantir ali toda a parte geográfica da região da Judéia, da Galileia e da Samaria ali para o Império Romano. Então, dentro dessas 32 províncias, nós temos as províncias senatoriais, que eram passivas, e as províncias imperiais, que não aceitavam ali a dominação romana. Então vamos lá, falamos um pouquinho de Antioquia, eu citei ela como a terceira maior na primeira viagem missionária, a terceira maior cidade do Império Romano. Aqui eu cito ela também entre as 16 cidades com o mesmo nome criado por volta do ano 300 a.C., cidade onde o Paulo e Barnabé trabalharam, e também o que temos aqui de interessante é que os seguidores de Jesus pela primeira vez foram chamados de cristãos. Vale ressaltar aqui que essa Antioquia é a Antioquia da Síria, tá? É a Antioquia da Síria, a base missionária, ali é onde os irmãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, vamos aqui a dados bíblicos, né? Paulo chamou Barnabé para a viagem. Então, lá em Atos 15:36, relata esse chamado de Paulo a Barnabé. Barnabé e Paulo discordaram sobre levar João chamado Marcos. Então, em Atos 15, 37 e 38. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo e Silas partiram encomendados pelos irmãos. Então, através dessa discordância, abriu duas frentes missionárias aí. Pois bem, então aqui eu gostaria aqui de falar sobre a ordem dos textos aqui, irmãos, parece que não está correta. Vou procurar corrigir aqui. Só um minutinho. Bom, vamos trabalhar aqui mesmo desta forma aqui. A imagem, a imagem 6, melhor dizendo. Imagem 5 aqui que eu coloquei. Então, vamos lá. Então, Paulo e Silas, eles saíram ali de Antioquia, e eles não fizeram o mesmo caminho, de Barnabé e João Marcos. Então eles fizeram outro caminho. Enquanto eles foram para Chipre, Paulo e Silas foram para Listra, uma colônia romana criada no século 6 a.C. por Augusto para proteger a rota imperial, parte da região da Galileia. Paulo sofreu várias perseguições em Derbe e em Listra, como relata aqui a carta de Timóteo e de 2 Coríntios. Possivelmente se referia a esta região quando escreveu a carta aos Gálatas. Então, Paulo e Silas, eles encontraram Timóteo na cidade de Listra, né? Paulo circuncidou
Timóteo, e Timóteo se junta a ele na viagem. Observe aqui que eles saíram aqui por essa parte aqui, ó. Eles não navegaram até Chipre, fizeram um caminho totalmente oposto. Timóteo agora acompanha eles, passa por Icônio, né? Passam aqui por Antioquia da Pisídia e chegam aqui a Troade. Essa imagem aqui é um resto do templo lá em Troade. Olha só que interessante. Então a base missionária do apóstolo Paulo veio aqui e construiu o seu templo, a sua igreja, e nós temos aqui alguns resquícios. Partiram de Troade, eles foram o destino para Filipos. Então eles navegaram aqui, passaram rapidamente em Samotrácia, rapidamente em Neápolis e aportaram aqui na região de Filipos, aonde não estava dentro do plano do apóstolo Paulo. Ele não tinha o plano de ir até lá, mas o Espírito de Jesus os conduziu até lá. Nessa cidade, Filipos é a principal cidade desta parte da Macedônia. Então aqui nós temos foto das escavações da cidade. Houve alguns fatores interessantes que nós vamos estar desenvolvendo nesse estudo. É que em Filipos Deus salvou Lídia e a sua casa. Paulo expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora. E Paulo e Silas eles foram açoitados e presos. E o Senhor salvou um carcereiro. Paulo e Silas foram soltos da prisão e foram para a casa de Lídia para ver e confortar os irmãos. Partindo ali de Filipos, eles passaram por Neápolis, passaram por Anfípolis, Apolônia e chegaram na capital Tessalônica. A cidade de Tessalônica era a capital dessa região da Macedônia. Paulo compôs 2 cartas para a igreja de Tessalônica, cidade de Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na sua 3ª viagem missionária. Pouco da cidade antiga é visível, pois a cidade moderna foi construída sobre ela. Então aqui alguns resquícios da cidade de Tessalônica. Paulo pregou a Cristo na sinagoga em Tessalônica. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus se revoltaram contra Paulo e os irmãos. Então, Paulo, depois de pregar aqui na região de Tessalônica, ele subiu aqui e foi para a região de Bereia. Os judeus locais ali foram considerados mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Muitos creram no evangelho. Os judeus de Tessalônica chegaram a Bereia para perturbar os irmãos. Os irmãos ajudaram a Paulo a sair de imediato para os lados do mar, enquanto Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Partindo então de Bereia, os judeus ali de Tessalônica foram ali perseguir. Então Silas, Paulo ele saiu e foi para a região de Atena, uma das principais cidades da antiguidade, uma das principais cidades-estados do Império Grego, berço da civilização ocidental e da democracia, assim como centro da arte e cultura. O espírito de Paulo se revoltava ao ver a idolatria dominante na cidade. Paulo pregava na sinagoga e também na praça todos os dias.
Paulo pregou Cristo no Areópago. Alguns escarneceram na mensagem, mas alguns creram. Saindo agora de Atenas, Paulo vai para a região de Acaia, mais precisamente ali na cidade de Corinto, onde a deusa Afrodite, a deusa do amor, era idolatrada ali. E também a deusa Diana, a deusa dos romanos. Cidade proeminente do Império Grego e capital da província da Acaia no Império Romano. Estima-se que no tempo dos apóstolos tinham aproximadamente 700 mil habitantes. Então, uma cidade bem grande aí para a sua época. Bom, em Corinto, houve muitos acontecimentos, mas alguns deles aqui eu gostaria de ressaltar. Paulo encontrou ali um judeu chamado Áquila e sua mulher, Priscila, fazedores de tendas. Paulo morava e trabalhava com eles fazendo tendas. Todos os sábados pregava na sinagoga, persuadindo judeus e gregos. Silas e Timóteo desceram da Macedônia e Paulo se entregou totalmente a pregar a palavra. Os judeus se opuseram a ele, então Paulo sacudiu as vestes e foi pregar aos gentios. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios creram e foram batizados. O Senhor visitou a Paulo de noite numa visão, declarando sua proteção. E Paulo ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Os judeus levaram Paulo ao tribunal, perante Gálio, procônsul da Acaia. Os judeus, Gálio os expulsou do tribunal, ao saber que a acusação deles contra Paulo não era relevante à lei romana. Os judeus agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e os espancaram diante do tribunal. Então Paulo ficou ali muitos dias. E aí aprove a Deus que ele retornasse da sua viagem missionária. E assim foi feito. Ele despediu-se dos irmãos e dali navegou de volta para a Síria. Mas ele levou Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha feito voto. Chegando ali em Éfeso, deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, ainda disputava com os judeus. E rogando-lhe que ficasse por mais algum tempo, Priscila e Áquila, antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus outra vez, voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Então aqui nós podemos observar no mapa a cidade de Éfeso, que ainda faz parte da Ásia, e aí ele saiu e retornou aqui para o porto de Cesareia, veio até Jerusalém, Antioquia, relatando todas as coisas, aqui onde é a base missionária. Então aqui está uma breve síntese da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E agora nós vamos aqui falar um pouquinho daquilo que é extremamente importante, das aplicações dessa segunda viagem missionária. Como eu disse, nós estabelecemos a nossa agenda aqui na Terra. Nós preparamos, nós nos projetamos para o futuro, nós estabelecemos metas para ser alcançadas. Mas nós sabemos que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. O Senhor é aquele que nos conduz. O Senhor é aquele que estabelece a nossa agenda. A nossa agenda é estabelecida lá no céu.
E só basta a nós sermos obedientes a essa agenda. O que eu quero dizer aqui não é que nós não temos que traçar metas, propósitos e objetivos. Sim, precisamos traçar as nossas metas, os nossos propósitos e objetivos na vida, em todos os aspectos. A grande questão é que, mediante esses propósitos e essas metas estabelecidas, quando o Senhor intervir, temos que ser obedientes e interromper os nossos projetos, porque importa mais ser fiel à ordem do Senhor. E assim, o apóstolo Paulo nos deixou aqui um grande exemplo. E é nesta grande aventura que nós vamos mergulhar nesta noite. Então vamos aqui iniciar essa segunda viagem missionária, tá certo? Eu vou ficar aqui de cantinho para não atrapalhar, tá bom? E nós vamos aí para essa segunda viagem missionária, uma agenda estabelecida no céu. O desejo de trabalhar foi preponderante na vida de Paulo e Barnabé. Eles sempre estavam na ativa, pregando, ensinando o evangelho incansavelmente. Mas como qualquer homem, os dois tiveram problema de divergência de opinião. Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não. Observe que a questão não era doutrinária, e sim de personalidade. Enquanto um estava sendo brando e misericordioso, o outro severo em seu posicionamento. Nós temos aqui uma lição prática, extremamente importante para as nossas vidas. Foi a divergência desses homens. A Bíblia, em algumas traduções, diz aí que foi tal a discórdia, né? Nós temos uma tradução aí, se eu não me engano, é a atualizada, que diz que foi tal a discórdia, tal foi o desentendimento. E eu quero dizer para você que a discórdia, ela acontece. Infelizmente, aonde o homem está, há discórdia. Dentro da falhabilidade humana, essa possibilidade, ela acontece, assim como aconteceu na vida de Paulo e Barnabé. Não tem como. Mas o que me chama a atenção aqui é que eles não deixaram ser levados por essa discórdia. Os desentendimentos acontecem na nossa caminhada, na nossa vida de fé. Mas não podemos deixar nos abater por essas discórdias, por esses desentendimentos. Ora, se aqui fosse uma questão doutrinária, poderíamos avaliar aqui com mais facilidade quem estava com a razão dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas a discórdia era uma questão de personalidade. Um tinha um posicionamento mais severo e o outro tinha um posicionamento mais brando. Haja vista também que João Marcos era primo de Barnabé. O fato é que esses dois missionários, esses dois homens de Deus, eles não se deteram na obra do Senhor. Eles prosseguiram na obra de Deus. Eles continuaram ali na obra de Deus. Infelizmente, ali eles se separaram. Barnabé foi para a ilha de Chipre, juntamente com João Marcos. E Paulo, com Silas, foi para outras regiões. Agora, Deus, ele é o único capaz de tomar o erro do homem
e transformá-lo, esse erro do homem, em bênção. Por que eu estou falando isso? Houve ali uma discórdia. Só que observa só que nessa discórdia ocorreu duas frentes missionárias. Uns foram para Chipre, outros foram para outras regiões. Então, qual é a lição que eu quero trazer nessa noite a respeito deste fato? É que nós somos seres falhos. É que nós somos seres sujeitos a erros. Mas que essas discordâncias de opiniões jamais devem nos impedir de fazer a obra de Deus. Jamais. Os dois tinham um chamado. Mas ali Deus pegou aquele momento de desentendimento e abriu duas frentes missionárias. Então, sabe de uma coisa, a discordância, ela vem, mas a obra do Senhor, ela é perfeita. A obra de Deus, ela é perfeita. E nós não podemos impedir. Se nós nos determos em fazer a obra de Deus ela não para. Quem vai estar perdendo com tudo isso? Quem vai estar perdendo em mergulhar nas profundezas do Espírito? Somente é eu e você. Nada pode te impedir de ir além. Nada pode te impedir e começar a dizer, porque falaram isso para mim, ou porque falaram aquilo para mim. Eu posso dizer particularmente que já fui muitas das vezes tentado a não prosseguir na caminhada do Evangelho. Mas os meus olhos estão fitos nos céus, olhando somente para aquele que me chamou, olhando somente para aquele que me separou. E não é diferente na sua vida. Não se detenha diante das circunstâncias. Não se detenha diante dos problemas. Nada pode nos impedir. Então, como diz aqui no texto, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltamos agora para visitar os irmãos por toda a cidade, no qual anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, na primeira viagem missionária, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, aqui nessa tradução, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo João e Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Essas últimas palavras aqui me chamam muita atenção. Porque Paulo e Silas, eles foram encomendados à graça do Senhor pelos irmãos. Ora, se Deus te escolheu, se você tem um chamado de Deus, se os irmãos encomendam a graça na sua vida, seja ela numa escolha ministerial, aqui agora dizendo, né? Seja ela numa escolha ministerial, você já tem tudo. Você já tem tudo. Não tem coisa melhor do que os irmãos encomendar a graça. Faça a obra de Deus. Faça aquilo que o Senhor lhe ortogou. Vá em frente. Prossiga. Vai avante.
Aqueles irmãos, eles não falaram coisas grandiosas, mas encomendaram a graça. Se você tem a graça, você tem tudo. O Senhor te chamou, o Senhor te separou. É só fazer agora aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Não te detenhas. Prossiga avante. Vai para o alvo. Prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, que é fazer a sua vontade. A igreja de hoje é uma igreja que precisa ser militante. Uma igreja que faz a vontade de Deus. Uma igreja que verdadeiramente arregaça as mangas e põe a mão no arado. Paulo não se deteve e não se detenha diante das circunstâncias. Ora, depois de tal desavença, depois de tal discórdia, eu faço aqui uma observação, porque no meio das dificuldades, nós temos que ter também boas lembranças. Nós precisamos ter boas lembranças. E nós podemos observar aqui um cooperador chamado Timóteo. Ah, irmão, que cooperador, hein? Quando eu olho para Timóteo, eu falo, Senhor, eu quero ser um cooperador do teu reino, como Timóteo foi. Eu sei que para mim é um pedido um pedido muito sublime, esse pedido a ti. Mas quando eu olho para as qualidades deste homem de Deus, eu fico impressionado. Quando Paulo e Silas partiram e chegaram ali em Listra, em Derbe, eles encontraram ali um homem que dava testemunho, não só naquela região, mas também como em Icônio. Então, Paulo já havia ali orientado Timóteo, possivelmente, na sua primeira viagem missionária. Filho de uma judia, mas o seu pai era grego. Ele sempre foi instruído nas Sagradas Escrituras, dentro do judaísmo, né? A sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd o instruiu ali desde pequenininho nos caminhos do Senhor. E agora chega Paulo ali na primeira viagem missionária, ensina as Sagradas Escrituras. Na segunda viagem missionária, o que Paulo faz? Vai ao encontro deste cooperador. Vai ao encontro. Então, Timóteo, ele é um grande cooperador. Ele era filho de Paulo na fé. Ele era mensageiro de Paulo às igrejas. Ele cuidava dos interesses de Cristo. Cuidava dos interesses dos outros. Homem de caráter provado e disposto a servir. Olha quantas qualidades nós podemos aqui salientar de Timóteo, né? Ele era um mensageiro de Paulo às igrejas, ele era um cooperador de Paulo, ele cuidava dos interesses dos outros, cuidava dos interesses de Cristo e, mais do que tudo, estava disposto a servir. E servir, para mim, é uma das palavras que mais impacta o meu coração, até mesmo porque os irmãos sabem que meu livro fala sobre o servo sofredor, né? Então, servir para mim é uma palavra que impacta muito o meu coração. Então, vamos lá. Espero, porém, no Senhor Jesus. Então, vamos aqui a um texto bíblico que está lá em Filipenses, capítulo 2,
o versículo do 19 ao 33, o apóstolo Paulo escreve ali para os irmãos ali de Filipos, e olha só o que ele escreve: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Olha só que bênção, irmãos e irmãs. Olha só que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo aqui referendando ali a igreja de Filipos a Timóteo. Timóteo não se preocupava com ele. Ele se importava era com os irmãos, ele se importava era com o próximo, ele se importava com a causa de Cristo. Porque o evangelho é renúncia, o evangelho é isso. O evangelho é se despir de todas as vaidades. O evangelho é se destituir de si mesmo, como Cristo. Também aqui em Filipenses 2, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele renunciou ao seu trono de glória para poder descer aqui na terra e se fazer como nós. O evangelho é isso. Timóteo foi um homem que trouxe muita alegria ao apóstolo Paulo. Timóteo foi um homem que fez muita diferença no reino. Não podemos dizer da mesma forma aqui desses outros 3 homens, Emineu, Fileto e Alexandre, conhecido também como Alexandre o Latroeiro. 3 pessoas que causaram danos para o evangelho e para a vida de Paulo. Paulo fala na carta a Timóteo a respeito do naufrágio na fé, em 1 Timóteo 1,19. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Também Paulo aqui cita eles como os falastrões, e há palavras desses como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto. 2 Timóteo 2,17. Então, a gangrena, irmãos, ela se alastra por todo o corpo. Sempre vai existir no nosso meio aqueles que são os falastrões, aqueles que falam demais, aqueles que não faz o bom uso da palavra para poder tentar entristecer e esmorecer a obra do Senhor. Mas que neste momento e nesta ocasião, olhamos para os Timóteos, olhamos para aqueles que estão ali e dando bom testemunho, firme na obra, e esquecemos Emineu, vamos esquecer Fileto, vamos esquecer Alexandre o Latoeiro, que causou muitos danos. Não vamos nos importar com os falastrões. Não vamos nos importar com aqueles que falam demais, falam demasiadamente e fazem pouco. O Evangelho de Cristo é o Evangelho de colocar a mão e não o Evangelho de ficar falando. Somente falando, falando e falando. Mas vamos olhar para os Timóteos. Você é um Timóteo. Você é um escolhido. Você é um chamado do Senhor. O homem planeja, mas a resposta sempre vem do Senhor. O caminho da viagem já estava traçado. O apóstolo Paulo queria ali confirmar os irmãos, né? Então vamos aqui passar pela Ásia, passar aqui
pela Panfilha, vamos passar pela Galácia, vamos viajar aqui, vamos tentar chegar lá em Bitínia, mas não era a vontade do Senhor. É preciso estar atento à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na sua vida? O que Ele tem para te revelar? O que Ele tem para te mostrar? Deus tem coisas grandiosas para mostrar para a sua igreja e para o seu povo. Mas é preciso ter sensibilidade. Essa sensibilidade, ela é primordial. A sensibilidade, ela é essencial para nos mantermos na rota de Cristo, na direção de Cristo, e não segundo o meu propósito e o seu propósito. Então, estava tudo traçado. A intenção de Paulo era confirmar os cristãos da primeira viagem missionária, que é um bom plano. É um bom plano, certo? Porque ele estava velando pelo cuidado das igrejas estabelecidas, né, de cada região. Mas a soberania de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo está no controle da história, da minha vida e da sua vida. O avanço pela Ásia foi frustrado. E aí nós temos aqui 2 versos belos e que toca profundamente os nossos corações, que está em Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O desígnio do Senhor permanecerá. Já em Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta certa vem dos lábios do Senhor. Paulo não hesitou em entender a visão, lá em Troade, de um macedônio que lhe rogava ajuda. A obediência é o caminho para a perfeição. Eu não estou falando que nós vamos ser perfeitos, mas a palavra de Deus nos instrui a ser de perfeito. Quando fala ser de perfeito, assim como eu sou perfeito, esse texto nos induz a buscar uma perfeição dia após dia, mesmo que nós não alcancemos essa perfeição. Mas nós temos que ter o desejo de buscá-la. E a obediência, ela é o caminho para a perfeição. A caravana partiu para aquele destino. Eles não hesitaram. Eles atravessaram o mar. Era mais fácil ficar no conforto da Ásia, ficar ali aonde eles já conheciam, confirmando todas as igrejas. Mas precisava atravessar o mar, precisava ir mais além, e essa era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor está em primeiro lugar. Então, vamos avançar, igreja. Vamos prosseguir, vamos avante, não vamos parar. E aí diz que a caravana seguiu o seu destino. Deus não somente chama e envia os missionários, mas norteia os passos. O Senhor norteia os nossos passos. Então, pregando o Evangelho na Europa. Eles foram pregar o Evangelho na Europa. Saindo do Oriente, partiram para o Ocidente. O eixo da pregação foi deslocada da Ásia para a Europa, o que trouxe novos desdobramentos nos acontecimentos futuros. Graças à direção de Deus, o berço do cristianismo transacionou e fomos alcançados pelo Evangelho da graça. Agradecemos a Deus, porque o Evangelho chegou ao Ocidente. E o Evangelho chegou até nós, porque isso estava nos planos do Senhor.
se as nossas vidas estivessem dentro dos planos do apóstolo Paulo, talvez hoje nós não estaríamos aqui adorando, engrandecendo e louvando o nome santo do Senhor. Mas, como o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas, ele sabia que o evangelho precisava ir para a Europa. A rota precisava ser alinhada. A rota precisava estar nos passos do Senhor. E ali chegou. Então, vamos lá. Se Deus está mandando, vamos lá. Chegou ali na cidade de Filipos, uma cidade extremamente importante ali da região da Macedônia, como eu mostrei no mapa. Chegando lá, houve 3 fatos que eu acho de extrema importância para a aplicação das nossas vidas. Primeira delas é o que eu posso dizer, que houve um encontro de 3 classes de pessoas distintas, impactadas para difundir o Evangelho. O Evangelho de Cristo não tem barreiras. O Evangelho de Cristo não tem etnias, não tem raça, não tem miscigenação que possa detê-la. Então, a palavra ali teve um encontro no momento de oração, ali na beira do rio, uma mulher chamada Lídia, uma empresária, vendedora de púrpura, oriunda da cidade de Tiatira. A cidade de Tiatira era uma cidade que ficava na Ásia Menor. Uma mulher que transitava entre a Europa e a Ásia. Olha só que interessante. O comércio permitia o contato com diversas pessoas de diversas regiões. Lídia foi convertida em um ambiente espiritual, em uma reunião de oração. Aquela mulher, ela deu ouvido ali à palavra do apóstolo Paulo. E ela se converteu, se entregou ao Evangelho de Cristo. Uma mulher que participou, mas ela era da classe dos comerciantes. E todos nós sabemos, quem é comerciante tem contatos, precisa ter contatos, precisa falar com pessoas, precisa às vezes sair do lugar, ir para outro lugar. Então imagine só, Lídia estando ali em Filipos, vendedora de púrpura, mas também tinha contato em Tiatira e tinha contatos com os navegantes, com aqueles que iam ali no litoral para negociar, para comercializar. Então, esse é um primeiro fator aqui que me chama a atenção na cidade de Filipos. Segunda coisa, sim, que eles chegaram ali na Macedônia, na Europa, foi o contato que eles tiveram ali com a escrava, uma jovem sem qualquer direitos sociais. Essa jovem ali, ela dava muitos lucros para os seus senhores. Mas Deus sempre faz tudo com perfeição. Deus sempre faz tudo com perfeição e não esquece de ninguém e de nada. E ali, aquela mulher que era escravizada e tinha um espírito sobre ela, que ali a dominava. Ela estava acorrentada por esse espírito. Ninguém se esconde, e nenhum esconderijo, eu coloquei aqui, nenhum recônditos, não há esconderijos para o Senhor, não há pessoas presas por grilhões, por escravidões espirituais que o Senhor não possa alcançar. Não tem nada que possa deter a palavra do Senhor. Ninguém pode se esconder dele. Esta jovem foi liberta de um ambiente profundamente carregada, quando estava tomada por espíritos enganadores. Seja lá a pessoa que for, comerciante, seja lá a pessoa que for, presas por cadeias, o Senhor Jesus quer te libertar. O Senhor Jesus quer ter um encontro contigo. Eu me recordo, comentei até com o pastor André,
que eu tive uma experiência no sábado, uma experiência muito interessante. Eu estava indo aqui na padaria de casa, encontrei com 2 presbíteros, amigos meus da Assembleia de Deus, e ali começamos a conversar. Observamos que na esquina de casa tinha o carro da polícia. Mas até então ficamos tranquilos, conversando. E ali uma pessoa chegou até nós e falou assim: olha, tem um prédio ali, e ali a mulher está endemoniada naquele prédio na esquina ali. E chamaram a polícia. Aí eu falei, mas a polícia que trata dessas coisas, né? Achei até engraçado. O rapaz lá está pedindo se vocês podem ir lá orar. Eu falei, então vamos lá orar. Chegamos naquele prédio, na garagem do prédio. Aquela jovem, ela estava cheia de sangue na boca, machucada. Segundo o proprietário, um dos proprietários ali do prédio, de um apartamento, diz que ela desceu de cabeça pela escada, estava toda machucada. E ali nós nos juntamos para poder orar por aquela mulher. E quando nós estávamos orando, eu me recordei até dos ensinamentos da nossa pastora com relação à libertação. Foi notório ali naquele momento que aquela jovem, ela não estava endemoniada. Ela estava perturbada emocionalmente, ou até mesmo drogada. Eu não sei responder. E depois que os irmãos, eu e os irmãos oramos, eu falei isso daí, olha, essa jovem ela não está endemoniada. Ela está perturbada emocionalmente com alguma coisa, ou até possivelmente usou alguma droga. Melhor chamar uma ambulância para ela. E logo, não demorou muito, a ambulância chegou ali naquele lugar para poder resolver esse problema, dar um calmante para ela, alguma coisa assim desse tipo. Então, estou aqui só fazendo um comentário, né, um breve testemunho, mas foi muito interessante essa experiência. Tá ok? Vamos lá? Vamos prosseguir? E aqui eu deixei aqui uns versos de Salmos, né? Que ninguém se esconde de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Salmos 139, versos 7 ao 10. E o outro é o carcereiro. 3 classes de pessoas, né? O carcereiro é um servidor público da classe média, que tinha o imperador romano como Deus. Foi salvo das ruínas de uma prisão abalada por um terremoto e à beira do suicídio. Olha só o que aconteceu. Paulo e Silas, depois de libertar aquela jovem escrava, os seus senhores mandaram prender Paulo e Silas, porque o lucro deles agora deixou de existir. E ali na prisão tinha um carcereiro que estava ali, de prontidão, olhando para Paulo e Silas. Mas houve algo milagroso naquele local. Houve um terremoto. E esse terremoto ali quebrou os grilhões, quebrou ali as cadeias. E aquele carcereiro, quando ele olhou e não viu os presos que estavam ali sobre a sua autoridade, ele se desesperou. Porque para ele, a missão dele de vida tinha acabado por ali.
ele tinha falhado perante o Deus dele, que era o Império Romano. E ali então ele estava prestes a se suicidar, aonde Paulo e Silas o interrompeu ali, e aquele homem foi alcançado pelo Evangelho, foi alcançado pela palavra do Senhor. Então, não existe algo ou alguém, melhor dizendo, que não possa ser alcançado pela palavra. Seja ela onde for. Chegou ali na Macedônia, chegou ali na Europa, mas essas três classes de pessoas extremamente importantes. E a Bíblia diz que ele e a sua família serviram ao Senhor do carcereiro, assim como também a família de Lídia. Então, foi extremamente importante ali esta passagem. E ali Paulo sai dali, então, ele foi açoitado, mas ele não se deteve. Ele partiu para a capital da Macedônia, que é a cidade de Tessalônica. E ali em Tessalônica, ele marchou confiante ali, passando por Anfípolis, Apolônia, chegou a Tessalônica. Como sempre, a sinagoga era o ponto de contato inicial para a pregação do Evangelho. Essa era a estratégia que o apóstolo Paulo tinha. Sempre chegava ali na sinagoga. E sua mensagem sempre ia no âmago da questão. Lendo ali alguns versículos da passagem de Paulo, ali no capítulo 17 de Atos, eu fiz uma observação interessante, que Paulo, ele sempre onde ele ia, e não deixando também aqui a cidade de Tessalônica, como relata em Atos 17, ele sempre falava da morte, falava do Messias, falava que o Cristo haveria de padecer, que o Cristo haveria de morrer e que ele tinha que ressuscitar. E que ele ressuscitou, melhor dizendo. Essa era sempre a pregação de Paulo. Essa era sempre a pregação do Evangelho. Paulo não banalizava a palavra do Senhor. Ele não banalizava, como muitos hoje banalizam a palavra do Senhor, como a teologia da prosperidade, ou a teologia também da confissão positiva, onde as pessoas confessam positivamente que a vida vai dar certo, mas sem bases bíblicas, sem Cristo na sua vida. Teologias essas que são distribuídas nas prateleiras, como se fossem prateleiras do supermercado. E o Evangelho de Cristo não é assim. O Evangelho de Cristo fala de cruz. O Evangelho de Cristo fala de sofrimento, mas também fala da vitória de Cristo ao ressuscitar ao terceiro dia. É isso que me chama a atenção. E é isso que eu mais amo fazer em toda a minha vida. Não enfeitar e criar um evangelho mágico que não existe, mas falar das verdades contidas na palavra do Senhor. Paulo era cristocêntrico. Paulo sempre enfatizava Cristo em suas pregações. Bom, Paulo teve que sair de lá. Mais uma vez, perseguição. E aí ele foi para onde? Para Bereia. Com todo o alvoroço que houve ali em Tessalônica, Paulo e Silas foram confiantes em Deus e prudentes. E isso não é duas coisas antagônicas. Ou seja, ali em Tessalônica queriam matá-los. Falei, opa, então nós não vamos ficar aqui, vamos sair. Mas nós pregamos a palavra. Nós fincamos aqui as estacas. Por isso foram retirados de noite com toda a discrição. Atos 17:10. Levados para Bereia, não mudaram a estratégia de ir nas sinagogas para pregar o evangelho. Os bereanos foram mais nobres porque ouviram a exposição das Sagradas Escrituras, como também examinaram minuciosamente
Atos 17, 11. E é isso que nós precisamos fazer e argumentar diante da palavra do Senhor perante aqueles que ouvem e querem questioná-la. Precisamos estar preparados para poder instruir, para poder redarguir, para poder ensinar aqueles que perguntam qual a razão da nossa fé. É isso que nós precisamos. E ali, em Bereia, Paulo também agora sai de lá e vai para a cidade de Atenas, a capital da cultura, da intelectualidade, da filosofia, de Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles. Grande conhecimento, né? Ali vivida em Atenas. Atenas era o berço da filosofia. O que realmente impressionou Paulo não foi toda essa cultura e essa sabedoria que ele encontrou em Atenas. O que impressionou Paulo foi a quantidade de estátuas que ficava exposto ali no Partenon, que é um templo ali onde tinha muitos deuses. A idolatria deixou Paulo inconformado naquele lugar. E eu quero dizer aqui para os irmãos e para as irmãs: não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos nos conformar com essa situação. Nós não podemos nos conformar com as dificuldades no tempo presente. Porque o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, não tem barreiras. Não há barreiras para o Senhor. Não te detenhas mediante as dificuldades, mediante as situações adversas da vida. Não podemos estar assim. Mas o povo tinha a luz do conhecimento, mas estava cego espiritualmente. Ter conhecimento do mundo, ter conhecimento do cosmos, ter conhecimento de toda a ciência, não quer dizer ser sábio diante de Deus. E aí o apóstolo Paulo sai dali de Atenas e agora ele vai para Corinto, capital da província de Acaia. Corinto é um divisor de águas e uma cidade extremamente importante, porque ela é banhada pelo Mar Jônico e pelo Mar Egeu, tendo ali um porto ali muito importante, o porto de Cencreia. Esse porto ali fazia comércio com toda a Europa e também com a Ásia. Uma cidade realmente cosmopolita, sua economia muito forte, mas uma cidade entregue ao pecado. Ali ficava o templo de Afrodite, a deusa do amor, onde mais de 1000 prostitutas cultuais exerciam suas atividades religiosas e à noite desciam para o cais para a prática da imoralidade. O homossexualismo era uma prática comum e até incentivada em Corinto. Olha só como é que era a cidade de Corinto. Paulo permaneceu 18 meses na cidade, uma igreja vibrante, mas que também trouxe muito infortúnio para ele. A estaca foi fincada lá, e em meio a muitos ajustes, as tendas se estenderam, e a igreja cresceu, e o evangelho foi propagado, sendo o esteio do mundo ocidental. E Corinto foi muito estratégico para a pregação. Irmãos, eu sei que o tempo já está esgotado, então eu quero só aqui dizer para os irmãos que ali ele encontrou ali Priscila e Áquila, e ali ele levou para Éfeso Priscila e Áquila, deixaram ali na igreja para poder ensinar a igreja ali do Senhor, e retornou para o porto de Cesareia, passando por Jerusalém e voltando para a base missionária em Antioquia. Espero que os irmãos tenham aí tirado lições práticas dessa viagem emocionante, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e que nós possamos mergulhar
né, nos propósitos de Cristo. Então vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de nós mergulharmos na segunda viagem missionária e tirarmos aqui lições práticas para a nossa vida, Senhor. Senhor Jesus, que cada irmã, que cada irmão, meu Pai, nesta noite, possa sair fortalecido, possa sair fortalecida, possa sair alegres e cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Que cada um, Senhor, possa ter, meu Pai, uma semana abençoadora para a honra e a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Um forte abraço e um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus.